Hoje eu convido vocês para assistir a entrevista da professora Cláudia Yoshinaga, professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ela vai falar para a gente sobre outro tema super moderno que diz respeito às finanças comportamentais, economia e finanças comportamentais. O que é isso? Depois de quase um século e meio de desenvolvimento da ciência econômica, os economistas mudaram bastante a sua forma de observar o comportamento dos agentes econômicos. O que será que é isso? Como é que isso impacta na sua vida? De que maneira isso afeta a formação dos preços na Bolsa de Valores, por exemplo? Eu convido vocês, então, a assistirem essa atraente entrevista com a professora Cláudia Yoshinaga, aqui no Mundo das Finanças. Acompanhe. Professora Cláudia, obrigado por ter nos recebido aqui, ter colaborado com o nosso programa de entrevistas sobre as finanças. Eu já vou começar fazendo uma pergunta, né, sobre o seu campo, que é economia comportamental. A gente sabe, acho que todo internauta sabe e ficou conhecendo um pouco mais as finanças depois que um psicólogo ganhou um prêmio Nobel de Economia. O que isso tem a ver com economia comportamental? O que é economia comportamental? O que de fato ela abrange? Bom, gostaria de agradecer o convite. É sempre interessante a gente compartilhar e aumentar a interação entre academia e mercado. Eu acho que essa é uma troca muito rica, né? E sem dúvida nenhuma, finanças comportamentais eu acho que atingiu um outro patamar de conhecimento do grande público, especialmente com o Daniel Kahneman ganhando um prêmio Nobel sendo psicólogo, né, e sendo fruto do trabalho com outro psicólogo israelense, já falecido na época do Nobel, que é o Amos Tversky, né. Acho que o fundamento, a lógica do que eles conseguiram mostrar é que a economia clássica, daquele estilo que a microeconomia, a macroeconomia sempre desenhou, de que os investidores sempre vão fazer todos eles a mesma análise e vão chegar sempre à mesma escolha, não era bem verdade, né? Então, um dos grandes pontos que eles conseguiram mostrar foi justamente a ideia de que as pessoas podem ter perfis de riscos diferentes, mas isso até a própria economia clássica já assumia, que pessoas podem ter graus de aversão ao risco diferentes, mas a grande diferença foi mostrar que uma mesma pessoa, um mesmo indivíduo, pode ser mais propenso ou mais avesso a assumir riscos em função de enxergar as perspectivas em função, como sendo ganhos ou perdas, né? E isso criou um conceito bastante importante, que foi o conceito de aversão a perdas, né? Mostrar que, de fato, as pessoas elas preferem em diversos cenários evitar a perda a qualquer custo e, paradoxalmente, até para evitar essa perda, muitas vezes elas incorrem até em mais riscos. E esse é o lado, talvez, chocante, digamos assim, né, dessa ideia de finanças comportamentais. Então, finanças comportamentais, em geral, acaba englobando uma série de pesquisas e teorias que tentam incorporar características de comportamento das pessoas para explicar a tomada de decisão, seja de investimento, seja de financiamento. É a ideia de que nem sempre as pessoas vão pensar igual e vão decidir igual. Ela é um campo da economia ou da psicologia? O que é isso? Eu colocaria como interdisciplinar, né? Começaram os primeiros estudos, eu acho que até pela própria origem do Kahneman e do Tversky, na área de psicologia, né? Então, em termos de detecção e identificação de vieses cognitivos. Então, observar como as pessoas têm características de excesso de confiança, como em alguns casos as pessoas são avessas à perda, elas não gostam de ambiguidade, enfim, começaram com a identificação desses vieses do ponto de vista psicológico. Depois, e esse foi um link importante que o próprio Kahneman trouxe, foi a ideia de trazer e expandir o reflexo dessas características cognitivas nas decisões financeiras e econômicas. Aí já começando a fazer, economistas já fazendo esses estudos, buscando olhar qual era o impacto do ponto de vista de mercado de capitais, do ponto de vista de decisões de gestores em empresas, considerando traços de comportamento. Acho que seria um pouco importante tentar entender o que é a economia convencional. Está associado a escolhas racionais, a informações, o que a teoria convencional nos diz
e depois o que a teoria do comportamento, behavior, vai nos falar. Bom, a teoria clássica, ela partiu de uma premissa de que todos os investidores vão maximizar um negócio chamado utilidade, né? Então, é a ideia de que as pessoas enxergam um certo valor em algumas escolhas do ponto de vista, puxa, eu quero participar de um jogo que eu tenho, ou a possibilidade de ganhar R$100 com certeza, ou eu vou jogar uma moeda não enviesada, que tem chances iguais de dar cara e coroa. Se der cara, eu ganho 200, se der coroa, eu não ganho nada, né? Do ponto de vista de economia clássica, a ideia de que todas as pessoas avaliariam jogos desse tipo e decisões de risco, né? E aí expandindo talvez essa brincadeira de jogos de moeda para uma série de decisões que a gente tem no mundo e que envolvem risco. E esse é um ponto até que o próprio Kahneman cita, de que a gente ter algumas regrinhas de bolso, que nesse mundo de economia comportamental a gente chama de heurísticas, elas são bastante importantes para facilitar a decisão. Se a gente fosse abrir um modelo matemático na nossa cabeça para ponderar probabilidades e o resultado, daí tomar uma decisão, a gente gastaria muito do nosso dia só fazendo essas contas e talvez agiria menos, né? Então, algumas regrinhas de bolso que facilitam as nossas escolhas e vão para o mundo do que o próprio Kahneman chama de sistema 1, que é um sistema mais intuitivo, mais rápido, né? E que você nem traz muito para o lado consciente para tomar essas decisões, é bastante importante, né? Qual que é o grande problema? O grande problema é quando essas decisões intuitivas acabam tendo contradições bastante sérias por serem violações da economia clássica, né? Então, no sentido de que a economia clássica diria que R$10, ganhar R$10 ou perder R$10 causaria em qualquer pessoa a mesma dor. A pessoa ficaria um tanto feliz se ganhasse R$10 e ficaria esse mesmo tanto infeliz se ela perdesse R$10. Tanto faz. Tanto faz, porque o valor de R$10 é o mesmo. Então, se for ganhando vai ser positivo, se for perdendo vai ser negativo, mas é o mesmo tanto, né? É matemático, equilibrado, direitinho. Isso, é totalmente matemático a ideia de que você tem um valor, qualquer que seja, para essa utilidade de R$10, seja ela positiva ou negativa. Quando a gente começa a incorporar conceitos de economia comportamental, a ideia de que perder R$10 é diferente, e não só em termos de sinal, ser triste ou feliz, mas em termos de magnitude. Perder R$10 é muito mais doloroso para as pessoas do que ganhar R$10. Então, isso já começa a mostrar uma rejeição que as pessoas têm à ideia de perder dinheiro. Perder dinheiro é algo muito dolorido e, inclusive, dói mais perder R$10 do que ganhar R$10. A soma não é igual a zero. Não, não é. E essa foi uma das grandes contribuições do Kahneman e do Tversky, porque eles propuseram com isso uma teoria que a gente chama de teoria da perspectiva. O ponto de referência, se é ganho ou se é perda, é determinante para dizer se a gente vai enxergar as coisas, né, de maneira assimétrica. A partir dos ganhos acaba sendo mais conservadora, as pessoas tendem a ser mais conservadoras olhando ganhos e elas tendem a ser mais propensas a assumir risco quando a gente fala de perdas. E eu sempre digo que isso é cultural, a gente desde pequenos fomos instruídos a pensar desse jeito, né? Já dizia nossas avós que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, as pessoas já foram ensinadas desde pequenas para quando elas estão olhando ganhos, puxa, não tente ser tão agressivo e querer ganhar os dois pássaros correndo o risco de ficar sem nenhum. Garanta um. A economia clássica diria, tanto faz dois pássaros na mão do que dois voando. Não tem essa de um pássaro na mão e dois voando. Ele prefere os dois voando do que um na mão. Dependendo das probabilidades que você tem associada a cada saída, a ideia de que de repente valeria a pena você ir para os dois pássaros ou ficar com um. O que é interessante, se a gente fosse pensar pelo lado das perdas, né? E eu acho que
E é nisso que vem a contradição que foi exposta pelos psicólogos, né? Quando a gente vai falar nas perdas, também existem ditados que estão relacionados a essa ideia de que, puxa, uma vez que você já está perdendo, talvez arriscar um pouquinho mais não seja ruim, né? É perdido por um, perdido por mil, né? Então a ideia de que, puxa, já que eu estou perdendo, se existir a chance de eu insistir um pouco mais e de repente não perder nada, talvez essa alternativa seja interessante bastante para eu continuar. E nisso, esse que é o lado inconsistente. Talvez as pessoas, mesmo aquelas pessoas que decidiram pegar e ter um pássaro na mão com certeza, que foram conservadoras nos ganhos, do ponto de vista de teoria clássica, se elas foram conservadoras nos ganhos, elas deveriam ser conservadoras nas perdas. Exato. E aí, muitas vezes, o que eles mostraram é que as pessoas são inconsistentes. Não existe uma pessoa que é sempre conservadora ou uma pessoa que é sempre agressiva. Elas podem ter perfis que são conflitantes, no sentido de, por exemplo, serem conservadoras nos ganhos e acabarem sendo mais agressivas nas perdas. E é inconsciente, elas não sabem, elas nem sequer, muitas vezes, percebem que elas estão sendo mais agressivas. Elas simplesmente o são porque a tentação de evitar a perda a qualquer custo é muito atraente e vale a pena, você acaba aceitando correr mais risco em função dessa aversão à perda. Professora, que tipo de pesquisa se utiliza para chegar a comprovar essas teses? Inicialmente, as pesquisas eram baseadas em questionários, né? Era a ideia de mostrar como é que as pessoas decidiam de maneira inconsistente em ofertas de decisão como essa que eu comentei, assim, puxa, suponha que você tem uma moeda, você vai escolher o dinheiro com certeza, você vai, né, jogar os dados ou as moedas, ver o resultado, e era no sentido descritivo de olhar e falar assim, olha, as pessoas de fato, quando elas estão olhando chance de ganhar dinheiro, elas tendem a ser mais conservadoras, quando elas estão olhando chances de perder dinheiro, elas tendem a ser mais agressivas. Mas eu acho que essa fase inicial já passou, né? Hoje em dia as pesquisas estão indo um pouco mais em dados reais. É a ideia de verificar como é que essas características de comportamento, se as pessoas pensam de maneira diferente e não pensam todas de maneira igual, como a teoria clássica da economia pressupõe, que impactos que isso tem nas decisões e especialmente na nossa área, nas decisões financeiras das pessoas, né? Então, será que algumas características de comportamento têm reflexos que a gente pode observar que são diferentes? Então, que tipo de características que hoje em dia se olham, né? Se olham características com relação à idade, porque existem pesquisas que vão dizer que propensão a assumir mais ou menos risco pode estar associado com idade. Em geral, pessoas mais jovens sendo mais dispostas a assumir um pouco mais de risco. Meu grupo, mais jovens. Outras pesquisas são relacionadas a gênero, que vão dizer que mulheres e homens têm preferências a risco e têm atitudes na hora de fazer investimentos que são diferentes. Então, já existem algumas pesquisas que indicam que mulheres acabam negociando uma quantidade menor. A quantidade de trades que uma mulher faz é bem menor do que a de um homem. E tem algumas outras pesquisas que relacionaram essa ideia de fazer mais ou menos negociações a um conceito que a gente chama de excesso de confiança. Então, tem algumas pesquisas que dizem que existe uma tendência maior de homens serem mais confiantes, têm mais confiança na hora de fazer negociações. E aí tem algumas explicações até históricas, digamos assim. A parte de questão de idade e de gênero, tem questão de nível de renda, sem dúvida nenhuma, que pode fazer diferença em termos de perfil de investimentos. E também características de background, assim, desde escola, qual é a formação, se a pessoa teve formação de alguma área relacionada à economia ou finanças, ou se ela tem uma formação relacionada à área de biológicas ou de humanas, e também características do ponto de vista de
tem experiência no mercado. Então, se a pessoa é mais experiente, então, além da própria idade, a experiência da pessoa, puxa, eu já negocio na bolsa há não sei quantos anos, isso vai fazer com que essa pessoa tenha algumas características diferentes de alguém que está começando na bolsa hoje, né? Então, essas são algumas características que são observadas. O que é que lá fora eles têm avançado bastante em usar dados de corretoras, dados de bancos de investimento, olhar dados dessas pessoas no dia a dia. O que é que vai se olhar? Se existe efeito manada, por exemplo, também. Será que quando sai alguma notícia sobre alguma empresa, uma notícia boa, será que a quantidade de pessoas fazendo negociações para comprar esse papel é muito grande? Algo além do que seria racional, digamos assim, né? E aí, dentro dessa linha de finanças comportamentais e racionalidade de mercados, vem também algumas pesquisas relacionadas a bolhas, né? O que é que explicaria a bolha? Do ponto de vista de economia clássica, nada explicaria a bolha, né? Então, a ideia de que, puxa, talvez um comportamento que a gente chama de comportamento de manada ajude a explicar por que as bolhas acontecem, né? Então, a gente vai ver comportamentos desse tipo. Será que as pessoas, quando, né, sai uma notícia, enfim, as pessoas nem sabem direito o que é e acabam comprando papel? Então, outro dia, até vi uma notícia falando que um tempo atrás uma empresa tinha lançado aqueles óculos de realidade virtual. E a empresa chamava óculos, se eu não me engano, acho que a empresa não chamava óculos, mas óculos era o nome do produto. E no dia seguinte, tinham várias reportagens nos principais jornais internacionais falando que outras empresas que tinham óculos no nome, que não tinham nada a ver com a empresa dos óculos de realidade virtual, tinham bombado porque um monte de pessoas resolveram comprar porque viram que esse produto era bacana, ia ser a nova tendência do futuro e compraram da empresa errada. Rasparam o papel. Então a gente começa a ver que existem, de fato, o ser humano não é um robozinho e tem características particulares que vão fazer com que a economia, no sentido mais clássico, na teoria mais clássica, não vai acontecer como desenhado, né? E outras evidências de um mercado não tão racional começam a ser cada vez mais evidentes. Então, a gente tem buscado cada vez mais pesquisas que evidenciam que o comportamento do ser humano, dos investidores, não é tão racional assim. Ela não vai refletir, não vai tomar decisões com base a critérios isentos, objetivos, ela vai na base da emoção, da tradição. Vai na base na intuição. Então, muitos artigos, muitos trabalhos acabam mostrando que as pessoas diversificam mal as suas carteiras, muitas vezes adotando a estratégia que a gente chama de diversificação ingênua. Puxa, eu tenho um dinheirinho, tenho 5 ativos que eu acho que são interessantes investir, vou investir 20% em cada um. Primeira coisa complicada é que as pessoas dificilmente elas enxergam os seus investimentos como uma carteira global. Hoje em dia, o que tem sido explorado é mais essa ideia de investimentos baseados em objetivos. Puxa, dinheiro de aposentadoria. Dinheiro de aposentadoria, eu tenho que correr um risco e eu tenho que ter uma meta de rentabilidade compatível com a aposentadoria. Então, qual que é a minha principal preocupação com dinheiro de aposentadoria? Talvez inflação, se proteger de inflação. Puxa, então para essa porção que é aposentadoria, vamos buscar bater a inflação, buscar produtos que sejam adequados para esse objetivo. Dinheiro para comprar casa, então são outros objetivos em termos de rentabilidade, outro nível de exposição de risco. E talvez essa ideia de compartimentalização funcione melhor para como as pessoas analisam os seus investimentos. Dentro da ideia clássica de mercado, nos padrões lá do Samuelson e do Fama, eles falam que os preços já refletem todas as informações disponíveis que os agentes tomaram decisões semelhantes, como você disse, os clássicos falam que todo mundo tem a mesma máquina de tomada de decisões, os mesmos modelos matemáticos, estatísticos, as informações são todas aquelas que estão ali, todo mundo utiliza, e os preços são preços de equilíbrio. Então, a conclusão lógica que a gente chega é que ninguém consegue burlar ou vencer
os equilíbrios de preço ao longo do tempo. Porque se os preços são tomados por todo mundo e todo mundo tem as mesmas informações, eu não tenho como fazer preços melhores para o futuro. Então, por mais que eu estude uma ação, eu não vou conseguir bater a média do mercado. Então, o que interessa é o comportamento da média do mercado. O que você está dizendo, pode ser que o mercado esteja errado, existe uma maneira de ganhar mais do que o mercado, ou ganhar menos, se você estiver errado em relação a ele? O que existem evidências é de que existe um certo grau de previsibilidade de preços, o que iria contra qualquer ideia de eficiência que tenha sido proposta, né, que é defendida pelo Eugene Fama. Né? Então, vão ter vários estudos dentro da área de economia comportamental que vão evidenciar e mostrar o que a gente chama de anomalias de mercado. Então, alguns defeitos, digamos assim, nessa ideia de preços de equilíbrio e mercados eficientes, de maneira que é possível explorar algumas dessas anomalias, alguns desses defeitos e até a partir disso montar estratégias de investimento. Então, existem desde anomalias relacionadas ao que a gente chama de anomalias de calendário. Então, existem evidências que mostram, por exemplo, que todo mês de janeiro é um mês que a Bolsa, as classes de ativo em geral, mas talvez a renda variável como uma das classes mais estudadas, que mês de janeiro é um mês bom para a renda variável, porque tem um retorno que é acima da média dos outros 11 meses, efeitos dia da semana, então tem gente que já foi estudar que sexta-feira é um dia que é, no geral, positivo para a Bolsa e vão ter explicações do ponto de vista comportamental de que sexta-feira talvez seja um dia que as pessoas estejam de humor melhor e isso tem um impacto bastante significativo, inclusive no próprio comportamento do mercado. Existem outros estudos que vão relacionar a questão de clima. Então existem características, enfim, relacionadas a calendário e existem características que vão explorar vieses de comportamento no sentido de, um deles é o que a gente chama de overreaction, é que as pessoas têm reações exageradas. Então, sai uma notícia ruim, as pessoas tendem a reagir de maneira muito exagerada e o preço da ação, em vez de cair, ele despenca. Eu falo que ele não cai, ele despenca. Derrete. Né? Derrete. E aí as pessoas percebem que, puxa, deveria cair. Aconteceu uma notícia ruim relacionada a essa empresa, a empresa vai ter prejuízo, vai ter desembolso de caixa. Em termos de lógica fundamentalista, deveria cair, mas não deveria despencar. Sabendo que as pessoas são exageradas, o que é que algumas pessoas acabam explorando como estratégia de investimento? Dado que caiu muito, eu sei que daqui a alguns dias o mundo vai perceber que foi ruim, mas nem tanto, eu posso comprar quando essa ação tiver caído muito, porque eu vou contar com essa reversão à média, então ela vai subir, vai ter essa correção. Então, é a ideia de que, a partir disso, você sabendo que as pessoas podem ter essas características de reação exagerada, por exemplo, pensar em uma estratégia de trading que vai explorar overreaction. Poderia ser, né? Então, é a ideia de que existem algumas vertentes que vão buscar sempre isso que a gente chama de anomalias de mercado, essas deficiências persistentes ao longo do tempo, e a ideia de que a partir disso você consiga elaborar uma estratégia que seja consistente no longo prazo e ganhar dinheiro. Né? Ganhar dinheiro em cima do erro dos outros, ou dos erros. Na verdade, assim, uma vez que você esteja consciente do seu próprio erro, você pode evitar e, mais do que isso, explorar esse erro a seu favor. Com certeza. Bom, professora, obrigado pela entrevista. Espero que a gente abra aqui um processo de colaboração intenso, né, e a gente ajude os nossos investidores a evoluir nos seus padrões de investimento. Eu que agradeço, foi muito bacana falar um pouquinho sobre novas pesquisas, coisas que têm sido feitas nessa área e trazer um pouquinho mais de conhecimento. Perfeito. Até a próxima.